Sejam muito bem-vindos, meus queridos arquibaldos, muito bem-vindos ao nosso canal, muito bem-vindos ao canal Arquibancada Livre, o canal do povo brasileiro, o canal que aborda todos os conteúdos. A gente falou de futebol, vai continuar falando, vai falar de carnaval, vai falar de religião, de política, de cultura, daquilo que está acontecendo no momento. E hoje, eu gravo esse vídeo porque vocês votaram lá no Instagram, @Dr. Carlos Dantas, pedindo que o vídeo de hoje fosse sobre cultura geral. E eu aproveitei o dia, hoje, 18 de março, para comemorar o dia da Ordem de Molay, o Dia Internacional da Ordem de Molay, e contar um pouco para vocês da tão nobre, histórica e fraterna instituição que é a Ordem de Molay. A Ordem de Molay é uma organização filantrópica. Ela foi fundada pelo senhor Frank Land, lá no Missouri, no estado do país dos Estados Unidos. Ela é voltada então para o desenvolvimento do caráter pessoal dos jovens de 12 a 21 anos, então eles vão moldar o caráter, a cidadania, a liderança desses jovens aí do sexo masculino. É inspirada principalmente nos princípios de ética, moralidade e fraternidade. A ordem tem como objetivo principal formar jovens líderes nas mais diversas áreas de atuação, bem como comprometidos com a sociedade, a tornar a sociedade uma sociedade melhor, promovendo valores essenciais para que isso aconteça para o desenvolvimento humano e, como consequência, para o despertar, aí, o refletir na humanidade. A ordem recebe o nome, a Ordem de Molay, a homenagem a Jacques de Molay, o último grão-mestre templário da Ordem dos Mestres Templários. Ele foi executado, depois de ter traído, no dia 18 de março, e por isso a homenagem de 1314. Inclusive, se você quiser mais vídeos falando sobre o Jacques de Molay, a gente pode fazer aí uma breve série de vídeos, porque é um conteúdo extremamente interessante, eu garanto. Então, Jacques, assim que ele é traído, ele é morto enforcado, ele é morto queimado na fogueira, lá na França, em 18 de março de 1314, ele se torna símbolo de lealdade, coragem e de defesa da verdade, valores que estão no cerne da filosofia da organização da Ordem de Molay. A criação da Ordem de Molay ela ocorre num momento de muitas mudanças no mundo, Então ela vai ocorrer ali após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então o senhor Frank Sherman Land, senhor Land, ele se reúne com um grupo de jovens, lhes oferece orientação sobre os valores ali éticos, cívicos e morais, principalmente pelo que o mundo tinha acabado de passar. Então, com uma base filosófica e altruísta, a ordem possui 7 virtudes cardeais, 7 requisitos que podem transformar o de Molay num cidadão muito bem-quisto e muito modelo para a sociedade. Então, amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Essas virtudes elas vão servir como pilares do caráter dos membros da Ordem de Molay. No modelo da Ordem de Molay, os membros são incentivados a trabalhar em equipe, liderar projetos, participar ativamente de suas comunidades, como eu disse, são formadores de líder de caráter. Cerimônias e rituais também desempenham um papel muito importante para os de Molay, onde são transmitidos os ensinamentos de maneira muito simbólica e criando senso de pertencimento e respeito às tradições. E aí eu vou me apropriar das palavras da própria ordem, nas palavras do primeiro diácono de cerimônia, nos rituais de iniciação, e aí eu vou ler e me apropriar dessas palavras, abre aspas. O objetivo da nossa ordem é ensinar e praticar as virtudes que nos levam a uma vida de pura, reta, patriótica e reverente, como a melhor preparação para a maioridade da qual nos aproximamos. Nós procuramos sinceramente sermos melhores filhos, melhores irmãos e melhores amigos, para que, ao chegarmos aos anos da maioridade, possamos ser, enfim, melhores homens. Fecha aspas. O capítulo de Molay é o local onde os jovens de Molay se unem para debater ali os seus ensinamentos, os seus propósitos e as suas filosofias.
O capítulo de Monet, então, portanto, é responsável por conceder os graus de iniciático e de Molay, que é a célula da base da ordem. Existe uma ordem também, que é a chamada Sagrada Ordem dos Soldados Companheiros de Jacques de Molay, que se reúne em priorados que não são os capítulos, os quais são responsáveis aí por conceder uns graus maiores, então o grau de nobre cavaleiro, e ébano, e algumas outras encenações que podem ser opcionais destes priorados. Além disso, duas organizações que também têm-se a Corte de Chevalier, que é uma organização que consagra e congrega os de Moleys que receberam o grau de Cavaleiro Chevalier, que é a maior honraria que um membro ativo da Ordem de Molay pode receber. Cada uma dessas organizações vai congregar jovens de diferentes idades e que possuem características e necessidades e aspirações diferentes, e como cada membro é uma pessoa em si, a ordem faz com que seja um ambiente acolhedor e de bastante troca, de bastante conhecimento para esses jovens, né? E como membro, esse jovem poderá aprender várias e preciosas lições que lhe auxiliarão nessa vida adulta, então tais como falar em público, procedimentos parlamentares, hierarquia e disciplina, respeito às regras, a importância de auxiliar a comunidade, sempre bem baseado no respeito à comunidade e principalmente as questões de responsabilidade. A Ordem de Molay chega ao Brasil em 16 de agosto de 1980, através do conhecido, infelizmente já falecido maçom, Alberto Mansur. E aí, lá em Brasília, é criado o primeiro capítulo para a Ordem de Molay do Brasil, o capítulo Rio de Janeiro, número 1. Apesar de ser chamado de Rio de Janeiro, o capítulo ficava lá em Brasília. Então, o senhor nobre maçom Alberto Mansur é considerado como o pai da maçonaria brasileira, da Ordem de Molay brasileira. Desde então, o movimento cresceu exponencialmente, tornando o Brasil, um dado muito importante, como o país com o maior número de membros ativos da ordem atualmente no mundo. Esse marco demonstra a forte aceitação social dos valores da organização, da Ordem de Molay, em um país de tanta diversidade cultural, onde jovens tão diferentes se encontram para ali comungar. Uma das grandes contribuições para a Ordem de Molay para o Brasil é o seu trabalho comunitário, que é o cerne, como eu já disse, um dos cernes, um dos pilares de sua base. Então, os capítulos, frequentemente, eles vão promover campanhas de arrecadação de alimentos, vestuário, apoio financeiro para instituições beneficentes, e que reforça a relevância da organização na vida comunitária. Muitas vezes, você está sendo, de alguma forma, ajudado por um capítulo da Ordem de Molay e talvez não saiba. Atualmente, a Ordem de Molay está presente em mais de 30 países, com aproximadamente 1,3 milhões de membros desde sua fundação. No Brasil, há milhares de capítulos em todas as regiões, com atividades que vão englobar a filantropia, a formação de líderes, o desenvolvimento das habilidades interpessoais. E um aspecto contemporâneo relevante, que a gente pode dizer, é o foco na inclusão digital e a modernização. A Ordem de Molay ela tem se adaptado às tecnologias e principalmente as redes sociais, para que alcancem novos membros e se mantenham-se a comunicação entre os capítulos. Além disso, programas de treinamento, empreendedorismo, sustentabilidade e tecnologia têm sido implementados, ampliando aí, então, a atuação de jovens na sociedade. Apesar do grande sucesso da Ordem de Molay, principalmente aqui no Brasil, como dito, com o maior número de membros ativos no mundo, a Ordem enfrenta os desafios da era moderna, né? Então, tais como a necessidade de atrair novos membros e também manter esses novos membros, principalmente aí diante da crescente concorrência do entretenimento digital, que a gente vê cada dia mais forte. Também existe o esforço contínuo para manter a relevância da ordem no mundo em transformação, onde os jovens de hoje buscam cada vez mais organizações que se conectam com outras características, senão
as que pertencem, as que acreditam à Ordem de Molay. Para lidar com esses desafios, a Ordem de Molay, através do Supremo Conselho para a Ordem de Molay no Brasil, o órgão máximo e de extrema competência e organização da Ordem aqui no Brasil, tem promovido a aproximação com escolas e universidades para divulgar sua missão, participação em causas sociais emergentes, como sustentabilidade, diversidade, parcerias com empresas e organizações filantrópicas para ampliar ainda mais o seu impacto. E é importante a gente dizer que o legado da Ordem de Molay para o Brasil e para o mundo, ele é vasto e significativo. Ele é responsável pela formação de jovens conscientes, cidadãos conscientes, éticos, dedicados ao bem-estar coletivo. Muitos ex-membros tornaram-se figuras de destaque e de liderança nas suas diversas áreas que seguiram aí no seu caminho profissional e pessoal, reforçando assim a importância de uma formação moral, ética e responsável bem adequada. Então, com mais de um século de história, a Ordem de Molay continua aí uma organização que transforma vidas e promove o bem comum. É um espaço onde jovens encontram oportunidades de crescimento e aprendizado, construindo não apenas o seu futuro, mas também, em consequência, o futuro de suas comunidades. Parabéns à Ordem de Molay, parabéns ao Supremo Conselho para a Ordem de Molay do Brasil, parabéns a todos os de Molays do Brasil e do mundo, e que a memória de Jacques de Molay jamais seja apagada, esquecida ou perdida, porque eu tenho certeza que enquanto houver um de Molay vivo, a chama da Ordem queimará para sempre. Queimaram um, surgiram milhões. Deus te abençoe, Pai, Deus te abençoe, Mãe, Deus abençoe a Ordem de Molay. Um abraço e até amanhã.